O sermão expositivo é quando você lê o texto e vai, versículo por versículo, explicando, não é? O contexto, a situação geográfica daquele texto e o que ele propõe. É o sermão expositivo, vai expondo, não é? E você tem também o sermão textual. Você escolhe um texto para o tema, depois você vai buscando na Bíblia, pelo menos os 3 argumentos, você vai buscando textualmente outros textos que não aquele que você escolheu. Chama-se sermão textual. O sermão biográfico, ele é mais raro, mas tão importante quanto os demais, porque dá testemunho de um servo de Deus. Eu quero hoje pregar um sermão biográfico de um homem que marcou a sua época de forma extraordinária. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6, 7 e 8. Houve um homem, e existiu então, esse homem existiu de fato, existiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Palavra de Deus, mostrando que o nosso sermão hoje será sobre um certo João. Eu quero ler Hebreus, capítulo 11 agora. Hebreus, capítulo 11, vai falar de uma galeria de homens extraordinários, pecadores, porém extraordinários, que o mundo não era digno deles. Hebreus 11, 32 a 40. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 11, 32 a 40. E que mais direi ainda? Certamente que me faltará o tempo necessário para me referir, porque a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Lindo esse texto, falando-nos acerca de homens especiais, dos quais o mundo não era digno. Queridos, João Batista era o seu nome. Foi enviado para ser o
precursor de Jesus Cristo. Aquele que viria antes, primeiro, e prepararia o caminho, o ambiente para Jesus Cristo. Portanto, o precursor é aquele que anuncia, que prega e prepara a chegada de alguém especial. O profeta Malaquias profetizou sobre ele no capítulo 4, verso 6. Diz assim o profeta Malaquias: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Também o evangelista Lucas, no capítulo 1, verso 17, disse a respeito dele: e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Queridos, esse texto não está falando de reencarnação. Não é Elias, na verdade, que viria reencarnado, absolutamente. Mesmo porque a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela não tem base alguma para tal afirmativa. Mas a melhor interpretação aqui desse texto para nós é que João Batista, quando ele aparecesse, todos iam perceber e notar a semelhança do jeito dele pregar, do jeito dele se vestir, do jeito dele viver, muito parecido com o profeta Elias. Então, na verdade, quando ele fala que o profeta Elias voltaria, é no sentido da forma, do jeito audacioso do profeta Elias, que seria notado neste homem, João Batista. Ou seja, João Batista viria no jeitão de Elias. Essa é a melhor interpretação aqui. Seria muito parecido na forma de viver, na forma de falar de Elias, no jeito de pregar de Elias, no mesmo poder e na mesma autoridade que o profeta Elias. Realmente, João Batista foi muito diferente. Sua vida foi extraordinária, uma vida separada. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele não bebia vinho e nem bebida forte. Não bebia. Tinha também uma maneira de viver bem diferente dos demais. Diz que ele se vestia de peles de camelo. Já pensou? Tinha um cinto de couro em torno dos seus lombos. Ele era bem excêntrico. Jeitão de vestir. Um manto de pele de camelo, um cinto de couro, um cabelo, imagina, um cabelo todo esvoaçado, porque vivia no deserto, sem shampoo, sem creme rinse, não é? Mas isto era bem a propósito, queridos irmãos, para chamar a atenção. A gente gosta de usar certo tipo de roupa que chama atenção, não é? Quando eu participei do grupo dos motociclistas, e eu usava esse colete igual o alemão usa, um colete de couro, todo com botões, escrito meu nome atrás e tal. E eu era o capelão do grupo. E quando a gente sai com aquela roupa excêntrica, aquela roupa preta, toda demarcada com adesivos e botões, ela chama atenção e identifica alguém diferente. Assim, João Batista usava uma roupa para impactar e chamar a atenção mesmo. Hoje você vê muito isso, os jovens gostam de fazer isso. Usa uma roupa preta, né? Usa um brinco, um negócio no nariz. Já vi gente com um nariz furado, com uma corrente do nariz até aqui, igual aqueles bois que tem aquelas correntes. Eu já vi, isso chama a atenção, o cabelo, né? Todo espetado. É a forma de impactar, de fazer a diferença. João Batista fazia assim. Ele se vestia de forma diferente, vivia no deserto,
não é? E a sua comida era excêntrica. Comia mel, gafanhoto. Já pensou? Devia ser um gafanhoto grande, né? Para comer a coxinha do gafanhoto, para achar carne na coxa do gafanhoto, devia ser um gafanhoto grande, não é? Mas o mel ainda vai. E assim, aquele homem era excêntrico, diferente, e alguns poderiam dizer esquisito. Já viu uma pessoa falar, nossa, pessoa mais esquisita? A Bíblia sempre nos apresenta homens especiais, conforme essa galeria que nós vimos, que a Bíblia diz que eram homens muito especiais, pecadores como nós, porém de uma fé extraordinária, que amavam a Deus, reconheciam sua pequenez, reconheciam suas fraquezas, mas amavam a Deus, e por isso foram extraordinários, porque acima das suas fraquezas, eles colocaram a fé em Deus, e executaram planos e trabalhos de fé extraordinários. Eles mudaram a sua época, porque eles amavam a Deus e eram cheios de temor e fé, ao ponto de eles se tornarem membros da galeria de homens especiais, dos quais o mundo não era digno, diz o texto. João Batista, de fato, foi um homem especial, extraordinário. Eu queria, pelo menos, citar 3 qualidades fundamentais na vida deste homem, tão diferente, tão excêntrico, como alguém diria, tão esquisito. Em primeiro lugar, eu queria notar com vocês a firmeza deste homem, João Batista, a sua firmeza. Mateus capítulo 11, versículo 7, Jesus falando a respeito de João Batista, ele diz assim, abre aspas, que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Queridos, com esta colocação, Jesus estava querendo dizer sobre o caráter e a firmeza de João Batista. O que é que vocês foram a fazer no deserto, quando foram atrás de um tal João? O que é que vocês esperavam encontrar? Uma cana agitada pelo vento? Ele pergunta. Jesus estava querendo dizer que do caráter de João, o quanto ele era firme na fé, o quanto ele era firme na sã doutrina, e que não era uma pessoa que vivia correndo atrás de qualquer vento de doutrina. É impressionante como nos dias de hoje se levantam ventos de doutrinas. Nas ruas e nas esquinas abrem-se igreja com ventos de doutrinas. E muita gente deixa a sua igreja fundamentada nas Escrituras para ir correndo atrás desta novidade. Aqui na nossa avenida mesmo, a gente tem umas 15 igrejas, daqui até lá embaixo, cada dia abre uma nova. São ventos de doutrinas e novidades, e as pessoas gostam de novidade, e deixam às vezes a firmeza da fé e da doutrina da sua igreja, para correr atrás desses ventos de doutrina. Vão ao deserto, atrás do quê? De uma cana. Você sabe que é uma cana agitada pelo vento? Ela vai para lá, vai para cá, ela balança. Conforme o vento bate, ela vai. Não, João Batista não era uma cana agitada pelo vento. Ele era firme como um tronco. A sua firmeza doutrinária e a sua paixão por Deus e o seu ministério, ele tinha convicção de que ele não era luz. Ele não era o Messias, mas ele era o precursor, aquele que haveria de preparar. Então ele já sabia como agir, como lidar. O Espírito Santo lhe dava as instruções de como ele deveria se dar, se manifestar como precursor. Jesus está dizendo que com João as coisas eram diferentes. Ele era firme em sua mensagem. Ele tinha um objetivo a cumprir. Por isso João Batista não fazia rodeios. Era firme e constante. João Batista não ficava em cima do muro, que é o politicamente correto. Hoje tem um negócio aí de você ser politicamente correto. Ah, não, não é bem assim, sabe? Você fica...
querendo agradar as pessoas, e isso não é bom, isso não é sinal de firmeza. Ficar em cima do muro ou ser politicamente correto não é bom, é próprio dos tempos pós-modernos. Para tapear, enganar as pessoas, a gente fica com meias palavras. João Batista não, ele sabia aonde ele queria chegar, sua firmeza. Um homem de uma firmeza, de uma palavra, sim, sim, não, não. Nós precisamos tomar postura, irmãos. Postura de crente, postura de João Batista. Nós precisamos olhar para esse aspecto extraordinário da vida deste homem de Deus. A sua firmeza, o crente tem que ser firme na sua palavra, sim, sim, não, não. Firme nos seus negócios. Sair de cima do muro e dizer, não, eu estou nesse caminho, porque é o caminho que agrada a Deus e que é o caminho das Escrituras. Há muita gente que é como Maria vai com as outras. Uma hora está de um lado, uma hora está do outro, e fica em cima do muro. Conta-se que na Revolução, nós tivemos em São Paulo, no ano de 1932, houve uma batalha, uma disputa entre os mineiros e os paulistas. Eles fizeram uma pequena guerra, vocês sabiam disso? A Revolução de 32 foi entre São Paulo e Minas. E bem na divisa ali de São Paulo com Minas, acho que Poços de Caldas, por ali, Extrema, ali tem uma divisa, não é? Não sei me localizar geograficamente muito bem, mas o fato é que é a divisa com São Paulo e Minas Gerais. Os exércitos de São Paulo ficaram guardando a divisa. De um lado, o exército paulista, e do outro lado, o exército mineiro. E um homem que morava em São Paulo, ele precisava comprar remédio para a mulher, ele tinha que atravessar a fronteira para ir comprar remédio na farmácia lá em Minas. Quando ele estava atravessando, os mineiros já perguntaram, quem vem lá? Ah, fulano. Você é mineiro? Não, eu sou paulista. Ah, você é paulista? Deram um cacete nele. O homem apanhou. Aí deixaram ele comprar o remédio. Voltou para trás. Passados alguns dias, a mulher chegou e viu ele todo machucado. Ah, me bateram os mineiros, essa guerra e tal. Os mineiros me bateram, porque eu falei que era paulista, não é? Aí, um belo dia, ele precisou voltar lá. Aí ele não sabia que os paulistas tinham dominado a guerra e tinham dominado as duas fronteiras. Lá vai ele comprar e falou, agora eu não vou falar que sou paulista, que eu não sou besta nem nada, né? Mas ele não sabia que os mineiros tinham perdido e que agora os paulistas estavam dos dois lados armados. Aí perguntaram, quem vem lá? Você é paulista? Ele falou, já apanhei, né? Falou, não, sou mineiro. Ah, é mineiro? E pau nele. Apanhou de novo. Falou, mas não estou entendendo, que negócio é esse, né? É que ele não sabia que os paulistas tinham dominado, né? Aí ele voltou todo machucado. A terceira vez que ele tinha que ir, ele foi mais esperto, né? Ele chegou e falou, e agora eu tenho que atravessar, vou apanhar de novo. Aí ele perguntou, quem vem lá? Você é paulista ou é mineiro? Ele disse, eu não sou paulista nem mineiro, eu sou de todos. Ficou em cima do muro, né? Politicamente correto, para agradar a todos, para não apanhar. Conta-se essa história, e alguém disse até que foi verídica. Queridos, nós precisamos tomar postura. Haja o que houver dizer sobre a firmeza daqueles que são crentes. Nós somos firmes na nossa sã doutrina, naquilo que cremos, naquilo que esperamos. Não podemos titubear. E hoje nós vamos ser provados dia a dia. Na faculdade, principalmente os jovens são provados. Ah, você é crente. Ah, você é evangélico. Você é protestante. É a hora de mostrar a sua firmeza. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Podem zombar, vocês podem criticar, não é? Fazer bullying, não há problema nenhum. Eu sei em quem tenho crido, a minha firmeza, a minha fé está no Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Sou protestante, não abro mão das minhas convicções. E é hora de levantar a nossa bandeira e não ficar calado.
É impressionante o que tem acontecido nas salas de aula, quando os marxistas estão aí pregando e todo mundo fica quieto, os alunos ficam quietos. Tem que se levantar e dizer: não, nós somos cristãos, há um Deus poderoso, eu creio nesse Deus. E o senhor não está sendo pago para ensinar esta heresia aqui para nós. O senhor tem que dar aula de matemática, aula de português, pode parar por aí. Mas ninguém fala nada, todo mundo fica em cima do muro. Maria vai com as outras, com medo de afrontar aqueles que nos afrontam a nossa fé e a nossa liberdade de expressão. E nós precisamos ter a mesma firmeza de João Batista. Imagine João Batista numa sala de aula das universidades de hoje. Você acha que João Batista ia fazer o quê? Ficar rolando o cachinho do cabelo, do pichain dele, sei lá como é que era o cabelo dele, por causa do sol, do vento, do deserto? Ficar arrumando a roupinha de camelo dele? Absolutamente. João Batista ia levantar a sua voz, por causa da sua firmeza, da sua fé em Deus. E ele ia confrontar os enviados de Satanás. Porque é neste mundo, querido, nós estamos vivendo no meio de enviados de Satanás. São servos das trevas, e querem nos acuar nas universidades, no trabalho, na rua, na escola, no ônibus, no metrô. Nós temos que levantar como voz profética, firmes naquilo que cremos. Eu sei em quem tenho crido, e eu sou um arauto da verdade, como João Batista. Que firmeza extraordinária daquele homem. Não era absolutamente uma cana mole, que ficava para lá e para cá, mas era um homem firme. Em segundo lugar, ele fala da sua ousadia. Está também um pouco ligado à sua firmeza. João Batista era ousado. Veja como ele começava o seu sermão. Aqui eu começo assim: graça e paz. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa mensagem nessa manhã gloriosa, e que Deus nos abençoe na pregação da palavra. João Batista não começava assim. Sabe como ele começava o sermão dele? Raça de víboras, malditos, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir frutos dignos de arrependimento, seus pecadores miseráveis. Você já pensou? Ai, patrão, já ia ligar para o presbítero. A primeira coisa que o pessoal faz é ligar para o Pietro. Ai, Pietro, o pastor hoje pegou pesado, viu o que ele falou? Não gostei. Ainda bem que você não viveu no tempo de João Batista. Eu pego leve, mas João Batista ia detonar. O jeito que ele pregava, ele era ousado. Veja como ele era ousado. Ele denunciava o pecado. Ele não alisava os crentes da sua época. Em Lucas capítulo 3, 19, o João Batista corajosamente denunciou o rei Herodes por ter tomado a mulher do seu próprio irmão. Já imaginou? Que coragem! Irmãos, a ousadia, a intrepidez deve fazer parte de um homem, de uma mulher de Deus. Precisamos perder essa nossa timidez. Com as coisas espirituais, nós não podemos ser tímidos, irmãos. Porque nós somos um vaso de barro, mas com um tesouro indescritível dentro deste vaso, dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Portanto, precisamos perder a timidez. Haverá hora em que teremos que ser mais intrépidos. O que é uma palavra intrépido? É uma pessoa mais corajosa, que sai do seu comodismo e vai em nome de Jesus e avança para pregar o reino de Deus e o poder de Deus. Precisamos ser mais corajosos, mais ousados. Queridos, todo crente tem que ser mais ousado no seu dia a dia, pois afinal de contas, ele tem o Espírito Santo, ele tem o poder de Deus em sua vida. Ter ousadia, não ter medo de nada, não há o que temer, Deus está conosco, todas as situações. É saber que você tem o espírito de poder, conforme diz a palavra de Deus no Novo Testamento, que não é espírito de temor nem de covardia que habita em nós, mas de poder e de autoridade no nome do Senhor Jesus. Ter ousadia no nome de Jesus
é saber que às vezes você vai ter que quebrar o protocolo. Às vezes você vai ter que orar com alguém no ambiente público, impor as mãos sobre alguém e orar com ele na autoridade do Espírito Santo. Isso é intrepidez. Eu admiro, eu tenho muita reclamação dos neopentecostais, é verdade, mas eu admiro a intrepidez deles. Eles estão sempre, o tempo todo, dando glória a Deus, estão glorificando na rua, no metrô, no ônibus, você logo identifica quem é, né? Eles clamam pelo poder de Deus, qualquer situação, eles já oram, eles já vão lá, impõem as mãos e oram, e a gente fica com aquele temor, aquele medo, passar vergonha. Falta-nos intrepidez, ousadia, como João Batista era ousado. Ele enfrentou o rei Herodes e disse: você é um adúltero. Ele apontou o dedo para o rei Herodes, não se importando com as consequências. Ele denunciou o pecado com firmeza, ousadia. Um homem firme na doutrina, um homem ousado e, finalmente, um homem com uma vida santa. Terceiro ponto que nós queremos falar. A vida de João Batista foi marcada pela santidade, irmãos. Quando você vê a narrativa do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 19 e 20, você encontra: e Herodias o odiava, querendo matá-lo. E não podia, porque Herodes temia João. O rei Herodes temia João, sabendo que aquele homem era justo e santo, e o tinha em segurança. Que coisa! Mesmo sendo denunciado o seu pecado, Herodes temia João. João Batista amava a retidão. Ele teve uma vida consagrada ao Senhor, separada para o seu ministério. Abriu mão dos prazeres desta vida, abriu mão do luxo, vivendo em cavernas no deserto, abriu mão da pompa, do status, do conforto, do poder, das riquezas, por uma vida santa, de oração aos pés do seu Senhor. Irmãos, santidade é uma ordem para nós, é uma ordem expressa a todos os crentes, é um mandamento do Senhor para nós. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, nós precisamos buscar a santidade. Não é fácil nesses tempos que estamos vivendo. Esse é o nosso maior desafio nos dias de hoje. Quanta promiscuidade, quanto pecado. A promiscuidade tem sido cultuada e pregada como uma normalidade nos nossos dias. É normal. Tudo é normal. A promiscuidade. Não tem sido nada fácil buscar a santidade nos dias de hoje. Não tem sido, é verdade. Mas nós precisamos lutar e buscar, nos aperfeiçoando, deixando a cada dia aquelas coisas que não agradam a Deus e fazem mal à nossa vida espiritual, abandonando o pecado, abandonando os vícios, os prazeres, e buscando a Deus e clamando por ajuda. Nós precisamos romper com os pecados e depressa, para levarmos uma vida santa que agrade ao Senhor. Porque Deus tem um plano para nós também. Ele quer te usar no reino. Ele quer que você marque a sua história, na sua vida tão simples, que você pode ser uma pessoa simples e comum, mas Deus quer te usar e quer que você seja bênção. E quando nós olhamos para a biografia deste homem, a sua retidão, um homem reto, firme, uma firmeza, não era molenga, mas era um homem forte, firme, um homem de uma ousadia extraordinária, cheia do Espírito Santo. Ele sabia do poder que ele tinha, o dínamos que ele tinha na sua vida, por isso ele era ousado, e um homem de uma vida santa, que buscava sempre confessar os seus pecados, endireitar os seus caminhos para agradar a Deus, e ele pregava que o Evangelho, o reino de Deus tinha chegado, estava no nosso meio. Queridos, é tão diferente quando o que nós falamos bate com aquilo que vivemos, ou aquilo que nós vivemos bate exatamente com aquilo que pregamos e falamos. As pessoas observam
e vê a diferença. Por isso nós precisamos olhar com atenção para esses homens da Bíblia, como João Batista. Que exemplo, que homem de Deus. E morreu por isso. Morreu por isso. Teve a sua cabeça cortada, porque ele denunciava o pecado. Porque ele veio para preparar o caminho do Senhor. E algumas pessoas achavam que ele era o Cristo. Forma de pregar, uma forma de retidão, sua firmeza. Chegaram a perguntar para ele: conta-nos, dize-nos de uma vez, és tu o Messias, o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Aí quando falaram de Jesus, ele disse: ide, verificai este Jesus, depois vocês voltem e me tragam o relatório. Eles foram, os discípulos de João, alguns o seguiam, o admiravam, e eles foram até Jesus, viram o que Jesus falava, fazia, os milagres, os sinais, e eles trouxeram o relatório para João Batista. João Batista disse: este é o homem. Estes vocês devem seguir. Ele é o Filho do homem, o Messias prometido. Ele não só preparou o caminho, como ele apontou o caminho e confirmou que ele não era o Messias, mas que Jesus era o Messias. Queridos, as características deste homem especial devem impactar a nossa vida. Nós precisamos não apenas apreciar a história deste homem da Bíblia, João Batista, mas devemos imitar na sua firmeza, como ele era firme, e não abria mão dos valores espirituais, imitá-lo na sua ousadia, perder essa timidez, uma timidez que não se explica. Por que somos tão tímidos? Por que não pregamos? Por que não somos mais ousados? Por que não oramos por pessoas que estão precisando de uma oração? Mesmo no ônibus, no metrô, na praça pública, não importa. Hoje as pessoas estão olhando para homens e mulheres de Deus, que se manifestem, e eles respeitam. Eles respeitam. Quando você se manifesta, você começa a orar, eles respeitam que ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Louvado seja Deus que nós estamos vivendo um tempo de liberdade, no sentido que nós podemos fazer isso ainda. E também praticar a santidade, é o que precisamos. Aí eu poderia fazer uma última pergunta nesse sermão biográfico. Em qual galeria o seu nome apareceria? Será que o seu nome apareceria na galeria de homens e mulheres especiais, diferentes? Que galeria? Aonde os nossos nomes apareceriam? Eu espero que, de fato, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes possam dizer sobre você, sobre a sua biografia, dizer que você, de fato, foi um homem especial, uma mulher especial, uma firmeza na fé, não se deixava se abalar por qualquer vento de doutrina. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma ousadia, orava, pregava, dava testemunho, falava, corrigia com amor, orientava, redarguía, porque era ousada, não tinha medo nem vergonha. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação dos que creem. Não há de que ter vergonha. A necessidade de nós levantarmos a nossa bandeira e sermos mais ousados e declarar ao mundo que nós somos cristãos. E também que o mundo possa ver a nossa santidade, olhar para nós e ver quão separados nós somos, quão diferentes nós somos, especiais. E fica fácil, porque o mundo hoje está tão podre, tão apodrecido, que é fácil você ser notado como alguém diferente. E é tão bom quando alguém olha para você e diz: você é crente, não é? Sim, eu sou. Por quê?
O seu jeito é diferente. Querido, quando nós chegamos no ambiente, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Lá no meio da sua vizinhança. Seja simpático. Quando for varrer a sua calçada, não jogue o lixo para a calçada do vizinho. Recolha. Se puder, varra também a calçada do vizinho. Mostre que você é diferente, que você é especial. Lá em frente à minha casa, eu já estou terminando, onde eu estou morando ali na Penha, tem uma invasão nos terrenos da prefeitura há muitos anos. E lá, aquela família que eu conheci pequenininha, eu já sou tudo adulto, tudo da minha mesma idade. E tem um senhor, hoje já é senhor, mas ele era criança, e ele, coitado, ele é meio deficiente assim, mental, está sempre por ali de bermuda, com frio, calor, é uma pessoa bem pobre, humilde. E quando ele me vê, ele já fala alto na rua, e é um lugar cheio de gente ali, para muito carro por causa do restaurante que tem ali, e tem também um laboratório, Lavoisier, desde 6 horas, está cheio de gente na rua. Aí quando ele me abre o porteiro, ele fala: ô pastor, bom dia pastor, ô pastor, bom dia, pastor, eu te amo pastor. Ele fica falando alto, pastor, pastor, né? Aí todo mundo fala: o senhor é pastor? Eu sou pastor. O cara está falando aí, eu sou pastor. Então todo mundo ali já sabe que eu sou pastor, porque ele declara em alto bom som, não é? E agora eu sou conhecido ali como pastor. Então eu não posso pisar na bola de jeito nenhum, né? Aí o pastor tem que dar bom testemunho, cumprimentar as pessoas, ser simpático e mostrar a minha ousadia e orar quando alguém que for preciso. O rapaz que fica ali guardando o carro me pede água, eu levo água para ele, às vezes um prato de comida, e é isso mesmo. O bom testemunho é o bom perfume de Cristo por onde a gente passar, para a gente fazer parte da galeria daqueles que venceram pela fé e que testemunharam, ficaram firmes até o dia final. Não importa o que acontecesse, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. João Batista morreu, você sabe, foi degolado, perdeu a cabeça por causa da sua firmeza, por causa da sua ousadia e da sua santidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe, aplicando em nós o exemplo desses homens da galeria da fé, como ele cita lá, Jefité, Davi, Gideão, tantos outros homens, né? Moisés e outros tantos, Abraão, e, embora pecadores, homens que amaram a Deus sobre todas as coisas. Vamos orar? Pai, nessa manhã gloriosa, nós nos curvamos diante da Tua bendita palavra. Oh Deus, ajuda-nos. Queremos participar dessa galeria daqueles, ó Deus, que tinham fé e de um testemunho, de uma ousadia, de uma coragem, ó Deus, e que testificaram que eram crentes, sem medo de morrer ou de serem humilhados. Nós queremos tomar posição nesses tempos de tanta gente, ó Deus, correndo atrás de vento de doutrina, em cima do muro, politicamente correto. Queremos tomar decisão e confrontar o pecado e afrontar o mal e dizer para o homem maligno que nós somos povo de Deus, que queremos amar a família, amar a nossa pátria, ó Deus, e queremos preservar os valores da Tua palavra. Portanto, ó Deus, dá-nos coragem, dá-nos santidade, separa-nos do pecado para o Teu serviço. Ajuda-nos a sermos mais santos, mais piedosos, mais consagrados ao Senhor. Esta é a nossa oração, olhando o exemplo do Teu servo João Batista. Ajuda-nos a sermos melhores. Em nome de Jesus oramos. Amém.